Muito boa noite, amigos associados do Sicredi Ibiraiaras. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a Desirê Brant, meteorologista da Notus, e é com imensa satisfação que nesta noite, em Campestre da Serra, nós da Notus, junto com o Sicredi, iremos entregar para vocês um material muito especial, com um conteúdo bem completo e criterioso sobre as expectativas climáticas para a safra de verão 23 e 24. E eu espero que todas estas informações possam ajudá-los nas melhores tomadas de decisões. Acompanhem. Agora, confiram a previsão climática para a safra de verão 23 e 24, em especial para a região de Campestre da Serra, no Rio Grande do Sul. Tudo isso através dos nossos mapas e também do gráfico para os próximos 180 dias, com a previsão mais detalhada de chuva e também de temperatura. Mas antes da previsão propriamente dita, precisamos observar como estão as condições atuais, especialmente no que diz respeito à umidade presente no solo. Junho foi o mês de bastante chuva na região sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, que fechou o mês com a chuva acima da média. E julho começou novamente com temporais e uma chuva bem volumosa. E tem mais água para cair nesses próximos dias por causa da presença de um ciclone extratropical. A umidade do solo tem excelentes índices na região sul do Brasil e, de acordo com o mapa do lado direito da nossa tela, a tendência é de aumentar ainda mais essa umidade, especialmente no Rio Grande do Sul. E antes de seguirmos com a previsão, é claro que precisamos mencionar a presença do nosso protagonista da safra de verão, que é o El Niño. De acordo com o NOAA, o El Niño está vigente e ele vai permanecer ainda nos próximos meses. A temperatura do Oceano Pacífico está mais quente do que o normal, como a gente observa aqui ao lado esquerdo da nossa tela, o nosso mapa de anomalia da temperatura da superfície do mar. De forma muito clara, observamos a água mais quente na linha do Equador, no nosso Pacífico, com uma anomalia de 1 grau na porção mais central e em torno ou até acima de 3 graus positivos nas áreas mais próximas à América do Sul. E aqui do lado direito nós temos uma espécie de aquário, onde observamos as águas em profundidade e ainda identificamos algumas parcelas de água mais quente que vão emergir e manter esse aquecimento em superfície. De acordo com o NOAA, do lado esquerdo, a gente tem a probabilidade da manutenção desse El Niño e ela gira em torno ou acima de 90% até o nosso verão. É isso mesmo, safra de verão com El Niño. E do lado direito temos o gráfico representando a intensidade que o NOAA está sugerindo. Por enquanto, o El Niño de fraca a moderada intensidade, e para uma intensidade mais forte, por enquanto a probabilidade é menor. Em anos de El Niño, em média, chove mais no sul e menos no norte e nordeste. E quais são os desafios do agro no Brasil quando se tem El Niño? Começando pela irregularidade da chuva entre o sudeste e o centro-oeste. O El Niño, ele pode trazer mais cedo a chuva da primavera, mas ela vem de forma bem irregular. A chuva até alcança a média histórica ao longo da primavera e do verão nestas regiões, só que ela costuma ser mal distribuída quando temos um El Niño em vigência. No Mato Piba, normalmente a chuva não consegue alcançar a média histórica. E se por um lado o El Niño pode adiantar a chuva, ele também pode cortar mais cedo a chuva do Brasil central no próximo verão. Bom, e de acordo com a expectativa de chuva acima da média, existe aí uma maior pressão ao surgimento de pragas e doenças. Aumenta o risco para o surgimento, especialmente de doenças relacionadas ao excesso de umidade. Então, atenção, região sul do Brasil. Bom, então vamos ao que interessa, que é a previsão de chuva, começando pelas próximas semanas. Agora, nos próximos dias, ainda tem previsão de chuva forte no Rio Grande do Sul e vai até ultrapassar a média histórica, como sugere o nosso mapa de anomalia aqui no centro da tela. Do período que vai do dia 19 até o dia 25 de julho, a chuva continua na região sul do Brasil, um pouco menos intensa, mas ainda dentro da média histórica. E fechando o mês, entre os dias 26 de julho e 1º de agosto, chuva de novo no Rio Grande do Sul e mais intensa, sobretudo nas áreas mais ao sul do estado, e pode até ligeiramente ultrapassar a média histórica para este período. Agora vamos à previsão para os próximos meses. O mês de julho deve fechar com a chuva acima da média na região sul do Brasil e em agosto, especialmente, vamos começar a sentir de forma cada vez mais clara os efeitos do fenômeno El Niño. De que forma? Deixando a chuva acima da média no centro e sul do Brasil
e abaixo da média nas áreas mais ao norte do país. E aí também começa a aumentar gradualmente o risco para tempestades no interior da região sul do Brasil. Setembro também vai ser um mês marcado pelos efeitos do El Niño, com chuva acima da média na região sul do Brasil e atenção com o risco de tempestades. Outubro também, efeito do El Niño muito claro, deixando a chuva acima da média, sobretudo no interior da região sul do Brasil e mantendo e cada vez mais alto o risco para tempestades, com muita ventania, descargas elétricas e eventualmente queda de granizo. Esse pode ser um grande desafio ao longo do segundo semestre por causa do El Niño. Novembro também vai ser um mês sob os efeitos do El Niño, com chuva acima da média para a região sul do Brasil e está mantido o risco para tempestades no interior da região. Dezembro fecha o ano ainda com o efeito do El Niño, com chuva acima da média e inclusive com risco também para tempestades, sobretudo no interior do Rio Grande do Sul. Em janeiro, o El Niño perde força. Ele não acaba, mas ele enfraquece um pouco e isso acaba permitindo que outras variáveis oceânicas e atmosféricas passem a atuar no Brasil. Tanto que dá uma quebrada nesse padrão de El Niño, de chuva para o sul, menos chuva para as áreas mais ao norte e acaba até chovendo acima da média no Brasil central. Dá uma leve quebra na chuva entre Paraná, São Paulo, sul de Minas e Mato Grosso do Sul, mas para o Rio Grande do Sul ainda mantém uma expectativa de chuva acima da média, o que é muito bom. Lembrando que janeiro sempre é um mês, normalmente, é um mês desafiador para os produtores gaúchos. É o mês onde a gente tem o maior risco de estiagens e para esse próximo ano esse risco diminui. Embora o El Niño esteja um pouco mais fraco, ele ainda deve, entre aspas, proteger o Rio Grande do Sul de algum eventual risco de estiagem. Mas atenção, porque essa é uma previsão mais estendida, isso pode mudar um pouco. Por enquanto, a expectativa é de chuva acima da média em janeiro para o Rio Grande do Sul. Bom, falando de temperatura, o nosso inverno vai ser mais ameno por causa do El Niño também. Teremos algumas ondas de frio, inclusive tem previsão para uma queda mais acentuada na temperatura, com risco de geadas para as áreas de abrangência do Sicredi no Rio Grande do Sul, e isso deve acontecer entre os dias 20, 24, 25 de julho. Depois disso, até teremos alguns eventos de frio, mas mais esporádicos e cada vez mais fracos, ou seja, entre aspas, o inverno desse ano ele pode ser um pouco mais curto, deixando baixíssimo o risco para geadas tardias. Agora vamos à tendência de chuva e temperatura para Campestre da Serra, começando pelo gráfico de chuva representado pelas barrinhas em azul, e chuva é algo que não deve faltar. Vimos que ela vai ultrapassar a média ao longo dos próximos meses e o que muda é o comportamento dela. A partir de meados de outubro ela fica bem mais encorpada, ela fica mais frequente, mais volumosa também. Então, a partir de meados de outubro a gente tem uma expectativa de aumento do volume de chuva e também o aumento do risco para tempestades. Quanto à temperatura, naturalmente ela vai subir ao longo dos próximos meses até o fim do ano. Antes da chuva ficar mais frequente, mais volumosa, teremos até alguns picos de calor entre agosto, setembro, e aí lá no final do ano há uma expectativa de diminuição um pouquinho do calor na região de Campestre da Serra, provavelmente por causa da maior frequência de chuva. E para fechar a história, em relação à chuva, esta vai ser uma safra que começa mais úmida, especialmente no centro do Brasil, porque o El Niño, embora seja de forma mais localizada, ele traz a chuva um pouco antes. No sul, a chuva aumenta bem na primavera e aumenta também o risco para tempestades. O granizo vai ser o desafio, o risco para o segundo semestre, incluindo a região de Campestre da Serra. E para 2024, expectativa de chuva acima da média para o mês de janeiro, o que diminui o risco de estiagens no Rio Grande do Sul. Em relação à temperatura, um inverno mais ameno, um inverno que pode ser, entre aspas, mais curto, e isso deixa baixíssimo o risco para geadas tardias. E o verão certamente será mais quente em todo o Brasil, principalmente se a gente comparar com o verão passado. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que a próxima safra de verão seja de prosperidade. E não se esqueçam, juntos podemos construir um agro cada vez mais forte. Até a próxima!